Olá, eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre memória sob a ótica da análise do comportamento. No behaviorismo radical, é possível compreender o comportamento dos organismos sem recorrer a construtos internos. Os processos cognitivos, como a memória, são entendidos como o próprio comportamento. Para a análise do comportamento, o comportamento é a relação entre respostas do organismo e os estímulos do seu ambiente. Essas relações podem ser classificadas em comportamento respondente e comportamento operante. O comportamento operante é representado pela tríplice contingência, que descreve que, se uma determinada classe de respostas ocorrer em um determinado contexto, isto é, diante de uma determinada classe de estímulos, tais respostas geram certas consequências. Estas consequências influenciam a probabilidade de uma resposta da mesma classe ocorrer no futuro, diante de estímulos desta classe. A noção de classe de respostas e de estímulos é essencial para a compreensão do comportamento operante. Dizemos que as respostas de uma classe apresentam uma mesma função, pois todas elas produzem consequências da mesma classe. Todas as respostas usadas para abrir uma porta, por exemplo, com a mão esquerda, com a mão direita, com o cotovelo, ou ainda empurrando com o pé, entre outras, formam a classe de respostas abrir a porta. Todos os estímulos que indiquem a ocasião na qual uma classe de respostas será seguida pela consequência fazem parte de uma mesma classe de estímulos discriminativos. Pensemos em outro exemplo. Uma professora de educação infantil está ensinando seus alunos a nomearem corretamente as cores. Ela inicia a atividade mostrando um cartão vermelho e dizendo: "O nome desta cor é vermelho." Repitam comigo: vermelho. E então os alunos repetem: vermelho. Em seguida, ela mostra o mesmo cartão para os alunos e pergunta: "Que cor é essa?" E os alunos respondem: vermelho. Embora a professora apresente o mesmo cartão nas duas ocasiões, isso não significa que seja o mesmo estímulo da primeira apresentação. Apesar de ser o mesmo objeto, são estímulos diferentes, pois são apresentados em momentos diferentes. Neste caso, os dois estímulos compartilham características físicas e, por isso, fazem parte da mesma classe de estímulos por similaridade física. Do mesmo modo, apesar de as duas respostas dos alunos terem sido topograficamente idênticas, não se trata da mesma resposta, mas sim de duas respostas da mesma classe de respostas. Nessa situação, poderíamos dizer que os alunos se lembraram da resposta correta. A professora poderia ainda passar a usar objetos diferentes, como uma bola, um carrinho ou uma camiseta vermelha. Nesse caso, apesar de serem objetos diferentes, os estímulos, cor vermelha, para a resposta dizer vermelho, continuam compartilhando similaridade física e, portanto, formam uma classe de estímulos por similaridade física. Quando uma pessoa deseja falar com outra que está distante, ela pode fazer uma ligação telefônica. Ela pode utilizar um telefone fixo, um celular, o Skype, ou ainda, dependendo do país que ela estiver, pode usar uma cabine telefônica. Todos esses aparelhos são diferentes fisicamente. Um iPhone em nada se assemelha com uma cabine telefônica. Nenhum deles compartilha semelhança física, porém, ambos são utilizados para se fazer uma ligação. Esses aparelhos são, portanto, estímulos que fazem parte de uma mesma classe funcional. Se uma criança está vendo pela primeira vez um celular e lhe dizem que aquilo é um telefone, ela automaticamente saberá qual a função daquele aparelho, de modo que, para ela, o celular passa a fazer parte da classe de estímulos telefone. Em termos analíticos comportamentais, disse que esses aparelhos compartilham a mesma função, ou seja, são estímulos discriminativos para a emissão da classe de respostas de fazer uma ligação. Falando em termos de memória,
pode-se dizer, por exemplo, que a criança que está diante de um celular lembrará que telefones servem para fazer ligações e, portanto, poderá utilizar um desses aparelhos quando quiser falar com alguém. Como vimos até o momento, se o lembrar é entendido como comportamento, ele só pode ocorrer quando existe uma resposta sob controle de um estímulo discriminativo no presente que faça parte da mesma classe de estímulos de um estímulo do passado. Em alguns casos, porém, a resposta presente pode não ter sido reforçada na presença de nenhum dos estímulos discriminativos presentes, porém, foi reforçada na presença de estímulos que se relacionam indiretamente com os estímulos presentes. Estamos falando de tipos especiais de classes de estímulos, denominadas classes de equivalência. As classes de equivalência, assim como as classes funcionais, são constituídas por estímulos que não compartilham semelhança física. A relação entre esses estímulos é arbitrária, mas que compartilham a mesma função. Em uma classe funcional, é preciso que ocorra o treino de determinada resposta diante dos estímulos da classe. Para que aquela criança do exemplo anterior forme a classe funcional telefones com aparelhos tão diversos, foi preciso aprender a fazer ligações ou, ao menos, falar ao telefone nos diferentes aparelhos. Em uma classe de equivalência, entretanto, relações entre estímulos podem emergir sem treino direto. Vamos a um exemplo para clarificar essa definição. Uma criança que está aprendendo a escrever a palavra bolo. Essa criança já sabe que o som bolo, estímulo auditivo, é o nome de um determinado doce que ela come, objeto ao qual o nome se refere. Ou seja, ela já conhece a relação entre a palavra falada bolo e o bolo em si. Essa criança também diz bolo na presença do desenho de um bolo, a representação do objeto. Portanto, a criança aprendeu duas relações distintas: relação nome-objeto e relação nome-figura. A criança escreverá bolo diante da palavra falada bolo, do bolo em si ou do desenho, e não diante de outras palavras e objetos, por exemplo, uma maçã. Independente do tipo de classe de estímulos envolvida em um determinado comportamento, a possibilidade de ocorrerem relações entre estímulos é o que permite que novas respostas sejam controladas por novos estímulos no presente. Assim sendo, não existe resposta sem a presença de um estímulo discriminativo no presente. E essa relação entre estímulo e resposta é fruto de uma história de aprendizagem envolvendo classes de estímulos e classes de respostas. O comportamento de lembrar não é diferente. Lembramos diante de um estímulo que mantém alguma relação, ou seja, que é da mesma classe de estímulos, com o estímulo anteriormente relacionado às respostas da mesma classe. Isto é, uma determinada resposta é controlada por estímulos diferentes desde que eles participem da mesma classe. A criança se lembra do nome da cor vermelha diante de qualquer objeto vermelho. Ela também pode lembrar como se escreve bolo ao ouvir a palavra que não tem qualquer propriedade física em comum com a palavra escrita. Lembrar de algo é emitir a resposta de uma classe reforçada anteriormente diante de estímulos da mesma classe do estímulo presente no momento do reforçamento. Lembrar, portanto, é comportar-se sob controle de estímulos. Recapitulando os 3 tipos de classes. Similaridade física, os estímulos vão compartilhar a mesma propriedade física. Já na classe funcional, eles terão a mesma função que foi estabelecida por reforço. Haverá a transferência de funções entre estímulos. E, por fim, nas classes de equivalência, as propriedades desses estímulos serão totalmente arbitrárias, existe uma mesma função estabelecida por reforço e pode ocorrer a emergência de relações sem um treino direto. Mas e quando a resposta necessária para a produção da consequência não ocorreu na história do sujeito diante do estímulo que está presente? Por exemplo, alguém pergunta:
O que você comeu no café da manhã? Mesmo que ninguém tenha feito essa pergunta ainda, você pode facilmente responder: pão e leite. Neste caso, deve-se tratar o lembrar como uma solução de problemas. Esses comportamentos que produzem estímulos que aumentam a probabilidade da resposta adequada à pergunta feita são chamados de pré-correntes. Desse modo, a pergunta seria um problema e a resposta pão e leite seria a resposta alvo que soluciona o problema, e todas as respostas que ocorrem entre essa pergunta e a resposta alvo são chamadas de pré-correntes. O estímulo discriminativo final que evocou a resposta alvo poderia ser a visão dos itens, ou o gosto, ou ainda o cheiro do que se comeu no café da manhã, sendo que todas as respostas perceptivas são pré-correntes. E a capacidade de responder perceptualmente na ausência do estímulo original ao qual essas respostas se referem, que possibilita que este problema seja resolvido. É possível ver, cheirar, degustar o café da manhã, mesmo na ausência dele, pois uma pessoa pode se comportar da mesma forma tanto diante do evento em si, quando tomamos o café da manhã, quanto diante de outros estímulos relacionados ao evento, como as palavras pão e leite. A ocorrência desses pré-correntes não é consciente, ou seja, o indivíduo não é capaz de descrever o seu comportamento neste momento. Em outra situação, o problema pode ser achar as chaves do carro para que você possa sair. Neste caso, a produção dos pré-correntes ocorre de maneira consciente, pois o indivíduo precisa ser capaz de descrever seu comportamento para procurar a chave nos locais por onde esteve antes. Uma vez que um estímulo pode ser discriminativo para várias respostas e que este processo nem sempre é consciente, é possível entender como ocorrem certas lembranças que parecem não se relacionar em nada com a situação presente. Por exemplo, uma pessoa está passeando em um museu e se depara com o quadro da Mona Lisa. Enquanto está observando o quadro, observando as características de luz, de expressão da figura pintada e até de detalhes da moldura, a pessoa de repente se lembra que tem uma consulta de dentista marcada para o dia seguinte. É muito pouco provável que o quadro da Mona Lisa e a consulta do dentista do dia seguinte façam parte em algum contexto da mesma classe de estímulos. Neste caso, de fato, não fazem. Quando o sujeito do nosso exemplo olha para o quadro, ele sabe que esse quadro foi pintado por Leonardo da Vinci. Olhar para o quadro pode, de maneira inconsciente, evocar a resposta de lembrar de seu autor. No caso do nosso exemplo, Leonardo é também o nome do primo de nosso sujeito. Portanto, para ele, as duas pessoas fazem parte de uma mesma classe de estímulos, pessoas chamadas Leonardo. Lembrar do primo leva o sujeito a lembrar que nesta manhã seu primo telefonou. Quem também ligou nesta manhã foi a secretária do dentista para confirmar a consulta do dia seguinte. Nesta situação, podemos observar a ocorrência de várias respostas que vão se tornando estímulos para outras respostas, assim como nas situações de resolução de problemas descritas anteriormente. Neste momento, a resposta pode se tornar consciente e, assim, o que fica para a pessoa é que, ao olhar o quadro da Mona Lisa, lembrou-se da consulta do dentista no dia seguinte. Ao entender a memória como um comportamento ou lembrar, a análise do comportamento propõe-se que a memória não acessa ou recupera as respostas passadas. Trata-se de respostas que ocorrem no presente sob controle de estímulos do presente, e esta relação é fruto de uma história de reforçamento. Para Skinner, lembrar significa nos comportar como, numa situação anterior, nos comportamos na presença de um determinado estímulo. Entender o lembrar como um comportamento, ou seja, fruto de seleções passadas sobre o comportamento presente, significa que não se trata de um campo diferente e, portanto, seu entendimento não requer princípios diferentes. Estudar o lembrar significa estudar as variáveis que influenciam a estabilidade da relação entre estímulos e respostas.
O behaviorista radical não nega a existência da memória. Ele rejeita a noção de que a memória ganha status de agente causador ou é descrita em termos não comportamentais. O número de estímulos que evocam uma dada resposta e o número de respostas que estão sob controle de um determinado número de estímulos também influencia o lembrar. Um exemplo é aquele professor que usa mais de um estímulo em suas aulas. Então, ele usa slides, ele usa vídeos, ele usa mapas mentais. Isso provavelmente vai aumentar a probabilidade do conteúdo que está sendo lecionado ser lembrado no futuro pelo seu aluno. Assim como um número maior de respostas sob o controle de um determinado estímulo aumenta a probabilidade do lembrar, um número maior de estímulos controlando uma resposta também aumenta a probabilidade do lembrar. Por exemplo, imagine duas amigas conversando e uma delas não se lembra de outra pessoa, a Bia. Para ajudá-la a lembrar, a amiga vai trazendo detalhes relacionados a essa pessoa e diz: "Você se lembra da Bia? Irmã da Duda, vizinha da Ana, que viajou conosco no feriado." E ela então se lembra da Bia. Todas essas informações adicionais aumentam a probabilidade da lembrança ocorrer. O controle de cada estímulo sobre uma resposta é aditivo e, assim, a probabilidade da resposta ocorrer torna-se cada vez maior. Em outras situações, estímulos presentes no momento da recordação podem ter a função de evocar respostas concorrentes com o que se quer lembrar. É muito difícil, por exemplo, lembrar-se de uma música enquanto se escuta outra. Nessas situações, apenas quando esses estímulos para respostas concorrentes são eliminados é que a resposta-alvo ocorre. É necessário, então, desligar o rádio ou tapar os ouvidos para se lembrar daquela música. É por essa razão também que, ao tentar lembrar o rosto de alguém, costuma-se olhar para o teto, para o chão ou para o nada. Esta é uma tentativa de eliminar estímulos discriminativos do ambiente e, assim, a ocorrência de respostas concorrentes. E, por fim, podemos concluir que a análise do comportamento trata dos comportamentos de lembrar e esquecer como sendo controlados por variáveis ambientais que podem ser observadas e manipuladas. Assim, retira-se o status causal da memória como explicação do comportamento para colocá-la no lugar de comportamento passível de análise, que, portanto, deve ser explicado. Entender as variáveis de controle das quais o comportamento de lembrar é função é muito importante para o analista do comportamento, uma vez que uma das preocupações do campo aplicado da análise do comportamento é justamente o favorecimento do aprendizado duradouro das mais diversas habilidades. A referência bibliográfica para a aula de hoje foi o capítulo Memória sob a ótica analítico-comportamental, do livro Comportamento em Foco, primeira edição. Obrigada por ter assistido à aula de hoje.